Olá, boa noite. Meu nome é Denise Matar e a gente está aqui de volta nos Diálogos Instigantes, que é uma série promovida pela Galeria Almeida e Deio, cujo objetivo é apresentar tudo o que está acontecendo, não só em São Paulo, mas também no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre uma instituição querida aqui dos paulistanos, mas que também tem um grande cartaz em todos os lugares do Brasil, que é a nossa querida Pinacoteca de São Paulo. Vocês vão ver, eu vou contar um pouquinho a história da Pina, e vocês vão ver que a Pina passou poucas e boas para chegar a ser esse espaço maravilhoso que é hoje, e agora principalmente com essa exposição dos Gêmeos, resgatando um pouco toda essa tristeza que nós passamos aqui nesse período da pandemia, isolados e sem poder ver arte, né? Então a Pina está apresentando várias exposições, eu vou contar um pouquinho da história da Pinacoteca e vocês então vão poder acompanhar os grandes problemas e todas as coisas maravilhosas que a Pina já fez. Eu vou conversar com o Paulo Vicelli. E o Paulo, ele me mandou duas biografias dele. Ele me mandou uma biografia toda formal, onde conta tudo que ele fez, o que ele estudou e tal. Mas ele também me mandou uma biografia feita por um jornalista que é muito simpática. E foi essa que eu escolhi para falar para vocês. Paulo Vicelli é um gestor cultural e apaixonado por arte. Estudou para ser diplomata de carreira, mas mudou de ideia e desde então está com os pés fincados na área cultural. Judoca faixa preta, precisa tomar cuidado com ele, hein? Viajante compulsivo, curioso, farejador de tendências e louco por comida, tem uma pós-graduação em História da Arte e um MBA em Marketing. Você vê que é daquelas pessoas que são muito importantes para nós da arte, que é uma pessoa que gosta de arte, mas ao mesmo tempo também transita por esse universo complexo do marketing e dos negócios. Desde 2012, Paulo Vicelli é diretor institucional da Pinacoteca de São Paulo e é uma peça-chave na transformação da forma como os brasileiros consomem e se relacionam com cultura. Antes de eu chamar o Paulo, eu quero ler para vocês uma coisa maravilhosa que eu vi outro dia no site de uma amiga minha, que é a Drica Trípoli, mulher do Luiz Trípoli, fotógrafo. E a Drica escreveu o seguinte, eu vou ler só um trechinho, ela escreveu uma coisa maravilhosa. Interromper a quarentena para ver a exposição Os Gêmeos Segredos na Pinacoteca é tão necessário como uma boa sessão de terapia com a família, um mergulho profundo que a arte e só a arte dá. Nesse momento, se acontecer de você se sentir arrebatado, olhe em volta, procure uma criança e veja que elas passam por você sorrindo e dançando, pois, menos contaminadas pelo mundo que nós, elas percebem, antes de todos, que estão no mundo dos artistas, onde a imaginação, a criatividade é algo orgânico e exala pelos poros. Quando experimentamos isso, mandamos embora tudo que há de negativo. Vemos que existe amor ao redor, em volta da arte e pela cidade. É lindo. Então, com essas palavras, a Drica Trípoli, eu vou chamar aqui o Paulo Vicelli, que está conectando. Sempre tem esse momento estresse, né? A gente vai preparar tudo, arrumar tudo, e aí depois sempre falha alguma coisa. Tudo bom? Tudo, mas estamos aqui, graças a Deus. Eu vou puxar aqui os slides. Hoje ele Tá já me deu bem. um susto porque não conectava aqui, mas faz parte da vida. Esse texto da Drica Trípoli é uma delícia, né? Muito, eu não conhecia, não. Muito legal. Que bom. Ah, muito bom. E ela é uma pessoa muito querida. Então, vamos ver aqui.
Aqui, estamos aqui, Muito bem. Pinacoteca de São Paulo. Gente, para quem não sabe, a Pinacoteca é o mais antigo museu de artes plásticas do estado de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1905 e virou um museu estadual em 1911. E a história da Pinacoteca ela se confunde com a história do Liceu de Artes e Ofícios. Como eu fiz uma grande exposição do Liceu, né, que o Paulo viu, eu compreendi todo esse começo da Pinacoteca, né? Então, na verdade, o Liceu tinha a ideia de ser uma instituição de ensinar gratuitamente para a população uma forma. Era uma sociedade privada que pretendia ajudar todo mundo, e em 1882 ela passou a se chamar Liceu de Artes e Ofícios, e logo em seguida a gente tem a chegada aqui do Ramos de Azevedo. maravilhoso Ramos de Azevedo. E o Ramos de Azevedo, ele, na verdade, tem um escritório de arquitetura que vai construir a cidade de São Paulo, né? E ele precisava de mão de obra. Então, ele começa a transformar todos aqueles estudantes em uma mão de obra super especializada. E aí, em 1897, começa a ser construído o prédio, hoje da Pinacoteca, que, na verdade, foi feito e ocupado por muitos e muitos anos pelo Liceu de Artes e Ofícios. E está aí o nosso prédio, você vê que ele tinha uma entrada diferente, né, Paulo? Essa foto ela é dos anos 20, ela é exatamente de 1922. E aqui a gente tem uma outra foto, essa aqui já é uma foto dos anos 40, que aí a gente já é um pouco diferente, o ângulo já é muito mais próximo do que a gente tem a imagem hoje da Pinacoteca, né? A entrada era pela Avenida Tiradentes, né, Denise? É, a entrada principal. E o prédio, ele era, aqui a gente tem uma planta da Pina, ele era feito em 2 pisos, né? A ideia era embaixo acomodar as oficinas, e o prédio, ele tem assim, embora ele seja um prédio clássico, ele é um prédio arquitetonicamente muito querido pelos arquitetos, porque ele tem esse feitio muito horizontalizado, né? Mas, para quem não sabe, o projeto original da Pinacoteca é esse aqui. Então, o prédio não só seria revestido, como ele teria uma cúpula, né? Cúpula essa que acabou nunca sendo construída e hoje todo mundo ama, né, Paulo? Os Graças, tijolinhos da Pinacoteca. graças a essa Falta de dinheiro. essa falta de dinheiro, o museu tem uma cara tão contemporânea, né? Como se isso tivesse sido feito propositadamente hoje em dia, deixar aqueles tijolinhos e tal. Mas eu queria só fazer uma contribuição aí quando você estava falando da cúpula, porque nós temos o projeto Octógono, que eu acho que muitas das pessoas aqui conhecem, que é um projeto de comissionamento de obras, né? Que é para aquele espaço que onde teria a cúpula, né? Seria erguida essa cúpula. E o Arthur Lescher, há alguns anos atrás, fez um projeto que era exatamente essa cúpula, mas invertida, colocada dentro do octógono, né? Olhando então essa grande ponteira, né? Que apontava para o céu, então ela apontava para baixo e tinha toda essa estrutura. Não sei se as pessoas se lembram, mas é um projeto muito bonito que o Arthur Lescher desenvolveu para a Pina nesse momento. E que tem tudo a ver com o trabalho do Lescher, né? Foi Total, uma compreensão que ele teve. Ele teve essa sagacidade, né, de usar a sua própria linguagem para dialogar com o prédio e a história da Pinacoteca. Era muito lindo. Bom, aqui, olha, só para vocês verem, isso aqui eu vou passar tudo muito rápido. Aqui eram as salas da Pinacoteca hoje, que na verdade eram um showroom dos produtos do Liceu de Artes e Ofícios. E além de ser usada como showroom, ela também abrigava a gipsoteca. Então, olha só, o Davi do Michelangelo, ele ficava
dentro dos corredores da Pina, porque, inclusive, era usado nas aulas de desenho dos alunos do liceu. E aí, em 1905, é que, na verdade, surge a Pinacoteca realmente, né? E, na verdade, o liceu destina uma sala de 24 metros de comprimento por 9 de largura para instalar a Pinacoteca, que tinha 26 obras, né, Paulo? Exatamente. Do Museu Paulista, né? Do Que Museu estão até hoje Paulista. aí, né? Então, a grande quantidade de Almeida Júniors que nós temos, alguns já vêm dessa primeira transferência de obras do Museu do Ipiranga, que em determinado momento lá atrás, então decide se concentrar mais nas obras históricas, né? Então transfere essas obras mais de alegoria, de gênero, né? Para a Pinacoteca, e aí ela é então fundada a partir dessas 26 obras vindas do Museu do Ipiranga. E aí, então, quando a Pinacoteca vai para o liceu, existia uma ideia de se fazer de se aumentar o pensionato artístico e realmente se fazer residências no exterior e tal. Foi um pouco para contrabalançar, porque o grande prêmio que existia de viagem era só ir no Rio de Janeiro, do Museu Nacional de Belas Artes, Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, existia essa ideia, mas, como sempre no Brasil, tudo ficou um pouco flutuando, e só, como a gente falou, em 1911, é que acontece da Pinacoteca realmente ser transformada no museu. Paulo, olha essa foto, que incrível, que essa é uma foto dos arquivos do Liceu de Artes e Ofícios. É uma foto que tem aqui misturada parte das coisas que são do Liceu. Então, esses gessos que estão aqui no chão são do Liceu de Artes e Ofícios, assim como a gipsoteca, e atrás a gente tem os quadros da Pina, porque não tinha, né, essa separação que tem hoje, era tudo meio, imagino, bem misturado, né? Aqui a gente já tem uma exposição super bonita, feita nesse espaço da Pinacoteca, seguramente feita depois de 1913, porque essa obra que está aqui, essa peça que está nessa escultura, ela veio com a grande exposição que aconteceu em 1913, que foi a Exposição de Arte Francesa, né? Vou mostrar aqui algumas obras que a gente ama, né? Do acervo da Pinacoteca, né? Então, a gente tem o Almeida Júnior, o Caipira Picando Fumo, e a gente tem aqui, em 1911, acontece a Pinacoteca promove a primeira exposição geral de belas artes, para a qual vem uma porção de artistas do Rio de Janeiro, e o governo do estado adquire o Eliseu Visconti a maternidade. Né? E a Pinacoteca já fazia sucesso, Paulo, porque, olha, essa exposição teve 4.000 visitantes e vendeu mais de 60 obras em 1911. Né? Maravilha! Maravilha, é um blockbuster de 1911. Pois é, né? Aqui a gente tem, aqui depois tem a segunda exposição de 1912, tem uma individual do Pedro Alexandrino, tem a exposição de arte francesa, e vou mostrar algumas das obras mais conhecidas da Pinacoteca, o Almeida Júnior, Saudade, porque essas obras elas vão sendo incorporadas, compradas a partir dessas exposições que vão acontecendo. Aqui outra obra também famosa. Olha, o número de visitantes em 1923 é de 15.000 pessoas. Então, você vê que a Pina sempre teve essa tradição de trazer sempre muita teve gente, né? a vocação de ser blockbuster. E também tinha obras de mulheres. Então, a gente tem essa obra da Berthe Worms, né? Tem essa obra que foi incorporada depois, né, da Regina Veiga. Essa obra é uma maravilha, né? E a Pina fez
acho que uns 4 anos atrás, né, Paulo, uma exposição das mulheres, né? Foi, eu acho 4 ou 5 anos atrás nós fizemos uma exposição, acho que, não sei se até mais, viu? Uma exposição Olha, sobre mulheres pioneiras, né? As mulheres foi artistas maravilhoso. pioneiras. Era a Ana Paula Simeone e a Isso. Eliane, né? Eu não me lembro quem Dias, era a a outra, mas a outra Eliane curadora, Dias. mas a Ana Paula com certeza. Eu É, só queria fazer contar uma curiosidade, que a claro, hora que a gente estava passando pelos violeiros, que essa obra pertenceu a Tarsila do Amaral, né? é Era uma obra dos verdade. pais da Tarsila. A Tarsila tinha essa obra na casa dos pais, depois ela herdou essa obra, e mais nos anos 70 essa obra então é comprada pelo governo do estado e vem então para o acervo da Pina. Então é bonito pensar também como o Almeida Júnior é esse grande artista que é a referência para essa geração de artistas modernos, né? E Com como de certeza. alguma forma eles também conviviam e gostavam muito dessas obras que hoje a É. gente pode ver lado a lado na Pina, né? A antropofagia com o violeiro, Uhum. né? Elas estão morando juntas. Ah, graças a Deus, né? Ai, mas, enfim, e essa exposição das mulheres foi mais foi uma das coisas assim interessantíssimas que a Foi. Pina fez para mim, foi uma descoberta assim essa exposição. E foi bem antes desse Onda movimento das mulheres. muito justo e muito necessário, né, de exposições com artistas mulheres. Depois a Pinacoteca também fez, há 2 anos atrás, Mulheres Radicais, né, que também Uhum. foi uma grande exposição sobre o tema. Mas essa foi uma exposição muito interessante que foi feita com essas mulheres pioneiras, né, Uhum. essas primeiras, né? Aí, olha, aqui a gente tem a coleção, então, foi se formando de uma forma mais acadêmica, mas a gente teve também a entrada de obras modernas. Então, o governo adquiriu em 28 o Bananal, do Lazar Segal, que eu não sabia descobrir agora, pesquisando, que o Bananal é a primeira obra moderna a entrar para o acervo de um museu no Brasil. Olha que sensacional, né? Muito bom. E é lindo porque a Pina, no final, né, a gente costuma brincar lá no museu que a Pinacoteca sempre foi um museu de arte contemporânea, né? Né? Porque Contemporânea da sua época. ela adquiria exatamente ao mesmo tempo que os pintores estavam produzindo, né? Eu não sei se você vai falar do Mestiço, do Portinari, mas o Tô chegando. Mestiço, ao mesmo São Paulo da Tarsila, foi comprado Aham. poucos anos depois de terem sido pintados no ateliê, Praticamente né? na época que foram feitas, né? É, é. Aqui a gente tinha um outro viés que compunha o acervo, que eram as obras do pensionato artístico. Então, aqui uma obra da Anita Malfatti, em que ela copiou o Delacroix, que era uma exigência, né, do pensionato. Outra obra da Anita maravilhosa, o Tropical. Aí a gente tem a obra adquirida pelo governo, que você falou, a da Tarsila. Tarsilinha está aqui nos assistindo. Aliás, eu estou anotando todos os amigos que estão aqui para mandar um abraço depois. Estou vendo o Fábio Segal também, o Daniel Castilho, Nádia Bonduque, a Ana Varela, enfim, a Mar. Estou vendo um monte de gente aí, muito legal. Ai, que delícia, é uma delícia, né? A gente ver as pessoas. Deixa eu mostrar aqui a obra. A gente tem uma perversidade que acontece aqui, às vezes, na inserção que desaparecem algumas obras, mas vamos em frente. Olha, aí a gente tem um acontecimento terrível, que é a Revolução que é a tomada do poder do Vargas de 30 e depois a Revolução Constitucionalista de 32, e no bojo dessa história, a Pinacoteca, o prédio do Liceu é requisitado e a Pinacoteca é posta para fora e fica fechada, né, durante 2 anos. Né? Ela só Exato. vai voltar a funcionar em 36, mas em 35, por indicação do Mário de Andrade, o governo compra, como você falou, o Mestiço. É bem isso, né? É uma obra que é de De 34, né? Em 34 é comprado 35 em ela estava sendo 35. adquirida pelo governo do Estado, né?
É maravilhoso. Assim como também tem a reabertura da Pinacoteca, que ela vai para outro lugar, ela fica para o antigo prédio da imprensa oficial, e aí, nesse prédio novo, a Pinacoteca, então, abre apresentando o acervo do Bernardelli, que ele deixa todas as obras, deixa em testamento para a Pinacoteca. Né? E aí tem essa sala do Bernardelli. Depois a Pina recebe compra uma outra coleção super importante, né, do Pedro Alexandrino, que a gente tem uma obra, e aí isso quer dizer, a Pina só volta para o Prédio da Luz em 47, né? Então fica bastante tempo, coitadinha, meio colocadinha de lado. Mas mesmo quando volta, tem aquela saga, né, Paulo, da divisão dos espaços, né? É. Que eu queria que você contasse um pouquinho, que era tudo ao mesmo tempo, né? O prédio era fatiado, né, com diversas atividades ali de escola de artes, a oficinas, escola de teatro, né, era tudo acontecendo junto ali, né, e o museu convivendo com esses outros espaços. O que, de certa forma, não deixa de ser interessante, né, como um diálogo entre várias linguagens, né, entre vários artistas e estudantes circulando pelo museu ou pelo espaço que hoje é o museu, né? Então, também acho que tinha uma energia e uma vivacidade ali no espaço que era muito interessante. Mas, de fato, a Pina ainda era muito modesta dentro desse edifício todo fatiado com outras atividades e outras instituições, né? É uma coisa que a gente tem hoje, essa visão do museu um pouco quase religiosa, né, do museu, mas isso não é uma realidade. O Museu do Louvre tinha piquenique dentro do museu, né? As famílias eram um point. Todo mundo ia se encontrar, conversava, tinha os artistas copiando as obras, né? Então existia esse movimento sempre em torno do prédio da Pina, né? Aí a gente tem, em 48, a gente tem a criação dos museus do MASP e do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e em 51 a primeira Bienal, e a Pinacoteca, como ela está ligada ainda à Escola de Belas Artes, ela vai ficando um pouco presa dentro desse círculo, né, acadêmico, uma coisa que vai se estender por todo o período dos anos 50, embora a Pinacoteca tenha feito algumas coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, em 51 ela cria um programa que ela levava os artistas, por exemplo, a Anita Malfatti. A Anita Malfatti fazia um passeio pelo museu contando histórias sobre as obras, né? E também tinha uma outra coisa muito interessante, embora a gente ache hoje um pouco perigoso, mas a Pina fazia exposições fora de São Paulo. Então, ela, no interior de São Paulo, né, levava o acervo para o interior de São Paulo, que era maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, estragou muita obra, né, nesse Mas essa tradição de levar para outros lugares, a gente continua, né? Recentemente, a gente inaugurou um espaço muito bonito em Botucatu, com uma exposição linda do Rodin. A gente já fez Campinas muitas vezes no espaço CPFL, né? Acho que a grande dificuldade é encontrar parceiros adequados para receber o acervo, né? Mas que a gente adora circular com o acervo é uma tradição que a gente perpetua até hoje, né? E que é uma coisa que antigamente ninguém se preocupava se o lugar tinha condições ou não de receber as Pois obras. esse é o ponto que você traz aí, né, que ocasionou alguns danos, né, eventualmente em alguma obra ou outra, mas hoje em dia se tem uma preocupação muito maior, né, com segurança, com a qualidade do espaço. A gente teve uma profissionalização do nosso setor que foi muito
significativa que começa a acontecer nos anos 70, que é exatamente em 75 que vai a Araci Amaral para o museu. Então, a Araci faz uma revolução. A gente conhece a Araci, né? É, Ela já chega revolucionando, né? Então, ela exato. faz uma revolução no museu em todos os sentidos, no sentido da catalogação do acervo, de compreensão do acervo e de abrir para a compra de outras obras e de abrir novas possibilidades. E ela faz o projeto construtivo brasileiro, que é um trabalho maravilhoso, e vocês acabaram de reeditar, né? Isso. Não, não é tão recente assim. A gente editou, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, o livro da Araci, que é, é a grande contribuição, uma das grandes contribuições da Araci durante a sua gestão na Pinacoteca foi, né, e a gente falava sobre isso recentemente, né, dar luz e dar espaço e dar visibilidade para essa produção dos artistas concretos e neoconcretos, né? Uhum. E quando a Araci foi para o museu, a Pinacoteca tinha passado por uma reforma e aí foi criado um espaço onde hoje está o octógono, tinha uma arena, né? Que tinha as arquibancadas. Eu me lembro disso perfeitamente. Fui muitas vezes nessa arena que tinha espetáculos de música, teatrais, de dança e tinha até aulas. O Gregório Gruber deu aula de modelo vivo, né? Ah, que legal. Nessa, Nós nesse... temos fotos dessa arena sendo ocupada pelo teatro, ocupada pelas aulas de modelo vivo. E isso está disponível lá embaixo, no térreo da Pinacoteca, perto ali da área do restauro. Tem alguns painéis em que a gente conta a história do museu e aí tem essas imagens que também dá para o público poder ver e quem viu relembrar e quem nunca imaginou que ali tinha ocorrido esses espetáculos ou essa sala de desenho de modelo vivo, pode ver as fotos lá. Bom, aí a gente tem um período, gente, que acontece o seguinte: vai o Fábio Magalhães, dirige o museu, a Pinacoteca, por 3 anos, o prédio da Pinacoteca é tombado, depois vai a Maria Cecília França Loureiro, que começa uma campanha enorme para a ocupação total do prédio, né? E aí, finalmente, em 1989, a Faculdade de Belas Artes sai para um prédio próprio e a Pinacoteca é só em 1989 que a Pina fica sozinha e aí entra o Emanuel Araújo, que cria a Associação de Amigos da Pinacoteca e aí que tem a grande reforma do museu. A Laura aqui, a Laura Tirapelli está dizendo que ela lembra perfeitamente dessas aulas de modelo vivo. Eu não cheguei a ver as aulas de modelo vivo, mas me lembro dos espetáculos, né? Bom, então o Paulo Mendes de Almeida faz um Da projeto Rocha. super interessante. Mendes da Rocha, desculpa. Olha que coisa. E aí ele faz uma mudança, né, Paulo? Na Faz. entrada da Pinacoteca, que foi fundamental, né? Ele faz o Paulo é um grande arquiteto, né? E como esses grandes gênios, ele consegue não só pensar o espaço, mas pensar o espaço físico, mas também pensar a circulação, né? Pensar os fluxos, a luz, a entrada de ar. Então, ele muda o eixo do museu, né? O eixo do museu antes era Avenida Tiradentes, sentido parque, né? Ele muda esse eixo para praça sentido Parque Fundos, né? Ganhando uma amplitude, né? E ganhando uma forma muito mais generosa de circular pelo edifício. E muito mais tranquilo de você chegar, né? Muito Exato, direto outros chegar. tempos, né, também, né? A Avenida Tiradentes ganhou um volume enorme de carros, um volume enorme de pouco amigável para o pedestre, né? Muito mais voltada para os carros e pouco para o pedestre. Então, essa mudança de eixo também é estratégica nesse sentido, né? E para poder fazer isso, ele criou essas passarelas, né? Passarelas.
que foram fundamentais para a circulação. Gente, olha que coisa linda esse plano, onde a gente vê as colunas jônicas do prédio com essa nova escada. É uma Esse beleza. ângulo é muito lindo mesmo. E esse telhado de vidro que ele cria, né? Que antes era tudo aberto também, então você tinha pássaros dormindo e morando nesses buracos que ficaram da. Morcego, que é uma Pois é. terror, né? Então, o Paulo fecha tudo isso, né? E cria essa pele de vidro que filtra a luz de uma maneira muito bonita ao longo do dia, né? Que faz talvez um dos espaços mais lindos, né, do país para expor e para estar, né? E aí ele deixa também todo esse tijolo, né, aparente original, que é muito bem feito, né? Então a Exato. gente tem esse prazer de ver essa coisa tão bem executada, né? E ao mesmo tempo com esse ar mais antigo, né? É super bonito. E ela ganha um prêmio, esse projeto Sim. da Pina ganhou o prêmio de arquitetura Miss Van der Rohe para a América Latina, né? É. Bom, aí a gente começa a ter as grandes exposições internacionais, tem o Rodin, que já junta 183 mil pessoas, depois em 2001 tem a Porta do Inferno, que também tem 250 mil pessoas, né? E aí o Emanuel Araújo, em 2002, ele sai do museu, o Marcelo Araújo assume, e aí é em 2004 que a Pina incorpora o antigo prédio do DOPS, né? Que se torna a Estação Pinacoteca. Isso, que é o segundo edifício do museu, né? Eu costumo reforçar bastante que é um único museu com dois prédios, não são dois museus diferentes, né? Então, a Pina Estação é ao lado da Sala São Paulo, e também também é do Ramos de Azevedo, né? Então, tem uma relação muito legal com o próprio prédio da Pina Luz, né? Que a gente chama hoje a Pina Luz e a Pina Estação. É bem legal. E aí tem você, ó. Aí em 2012, o Marcelo Araújo sai da Pinacoteca e aí tem uma mudança estrutural muito interessante que eu queria que você explicasse um pouquinho, porque o museu, em vez de ter um diretor, ele passa a ter um tripé de diretores, que é um diretor técnico, um administrativo financeiro e um de relações institucionais e captação, que é você, né? Exatamente, exatamente. Então, com a saída do Marcelo, o conselho de administração do museu decide, então, dividir tudo que ficava só em um único diretor, né? Então, cria-se uma diretoria artística, que quem assume foi o Ivo Mesquita, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante 3 anos, o Miguel Gutierrez, que assumiu a parte administrativa financeira, e eu, que vim do Itaú Cultural, trabalhava lá já há 10 anos, A gente se e, conhece e desde lá. desde lá, né, Dê? E aí eu fui para a Pina para assumir essa diretoria recém-criada, que era uma diretoria que eu consegui dar um pouco a minha cara e o tom, porque ela estava toda ali para ser feita, né? Que é a diretoria de relações institucionais, onde está toda a parte de captação, tanto pessoa física e jurídica, eventos, loja, né? Tudo que traz dinheiro para o museu, mas também toda a parte de comunicação. Então, imprensa, marketing, assessoria, redes sociais hoje em dia. Então, isso tudo está debaixo desse meu guarda-chuva. E que faz uma mudança que começa a encaminhar a Pinacoteca para um modelo mais internacional de gestão, né? Porque hoje a Pina, apesar dela ser do Estado e ela ter um suporte do governo, graças a Deus, alguma coisa tem, mas abre um leque de possibilidades dos patronos, das aquisições, né? Tem toda uma mudança muito significativa, que não são apenas as exposições, mas é toda uma estrutura interna do museu, né?
Eu acho que o modelo de organização social, as OS, na cultura, que é um modelo que é aplicado desde 2006 pelo governo do estado, funciona muito bem, né? Uhum. E propiciou que, por exemplo, na Pinacoteca, nós tenhamos os melhores técnicos disponíveis no mercado para cada área, né? Uhum. Diferente de você ter pessoas que não necessariamente têm habilidade técnica ou conhecimento para estar ali, né? Então, a gente sempre conta uma história que é anedótica para não ser triste, né? Mas antes desse modelo, na biblioteca da Pina, a gente tinha um funcionário analfabeto trabalhando lá. Uhum. Então, tinham essas contradições, né? Que o modelo de OS, de alguma forma, ele profissionaliza o quadro de funcionários do museu, né? Uhum. Colocando os melhores profissionais nas posições adequadas para gerir e tocar o dia a dia do museu. E Uhum. eu acho que também a minha vinda em 2012, ela é um pouco nesse sentido, assim, né? Eu acho que a minha geração é uma das primeiras gerações a estudar e a se formar e a querer realmente se dedicar profissionalmente à área cultural, à Uhum. gestão de museus. Então, não é mais o pintor da cidade que vai ser o diretor do museu, né? Não é mais a Aham. poetisa da cidade que vai ser a secretária de cultura da cidade. Então, a gente começar a pensar, não que essas pessoas também não possam ser, né? Eu acho que é possível. Mas tem uma profissionalização, uma Exato, formação exato. profissional. A minha carreira foi toda pautada para trabalhar em museus e na área cultural. Então, os meus esforços de estudo, a minha formação, o meu interesse sempre foi voltado para isso. Então, eu já venho de uma geração que está se Focada, né? municiando e focada para fazer esse tipo de trabalho. Bom, e aí a gente tem em 2014, vou falar um pouquinho das exposições. Então, a gente tem em 2014 esse super sucesso estrondoso, né? É, De 402 mil pessoas, né? Aliás, vocês só não vão ter 402 mil pessoas nos Gêmeos por causa da é, pandemia, né? exatamente, exatamente. Mas A dentro gente do vai que é falar um pouquinho possível, a sobre gente os está, Gêmeos. né, chegando lá, né? Aí a gente tem aqui, muito importante saber que a Pinacoteca ampliou muito a sua coleção com uma abrangência maior, então ela recebe um comodato muito importante da coleção Roger Wright, com mais de 170 obras. Eu escolhi aqui o Wesley Duke Lee, que é uma obra assim, importantíssima do Wesley, e aí em 2016, a Pina faz duas exposições super importantes, que é uma cronologia da arte brasileira, de arte moderna, pegando a coleção, incorporando a coleção José e Paulina Nemirovsky e faz a exposição Vanguarda Brasileira dos anos 60 da coleção Roger White. As duas maravilhosas, né? Duas exposições incríveis em 2016, né? Em 2017 a gente tem o meu queridinho, que é o de Cavalcante, né? Que é uma exposição linda, que uma retrospectiva realmente muito importante na comemoração de aniversário do centenário, Do centenário. cento, cento, quanto? 120, né? Não, acho que era o centenário mesmo, não era? Não, não, o centenário foi Ah, em não, é verdade. cento Eu e acho que era vinte anos. 120, É, 120 anos. 120 anos. Né? E aí aqui a gente tem outra foto aqui do de Cavalcante também. Né? E aqui tem uma outra exposição maravilhosa, também em 2017, da Ana Maria Tavares, que também transformou completamente esse octógono, né? Não Virou só uma o outra octógono, né, os coisa. corredores, enfim. E eu acho que é bonito a gente olhar em retrospecto as exposições da Pinacoteca, porque
fica muito evidente a nossa preocupação em ser um museu plural também nesse sentido, né? De trazer, então você alterna um Di Cavalcanti com uma Ana Maria Tavares, artistas nacionais e internacionais. Então esses tempos e movimentos todos, eles vão ganhando dentro de um programa de exposição um ritmo muito interessante, né? Que traz cria um corpo, né? Exato, De informação, né? de pesquisa, né? Para o museu, para o público, né? Acaba que você também, se você não atrai, então você tem o público que gosta dos modernos, depois você tem o público que gosta da arte contemporânea, ou você tem esses gosta dois dos acadêmicos, né? Então cada nicho acaba sendo contemplado dentro de uma programação diversa, inclusiva, né, que é um dos nossos grandes objetivos. Você vai na Pina para ver você vai para ver uma coisa, mas você vê tudo, né? Então cada pessoa que vai acaba incorporando toda aquela informação que está lá. Vou mostrar aqui. 2018 foi o ano, digamos, das mulheres, né? Então teve a Mulheres Radicais, que era uma exposição que já tinha sido apresentada fora do Brasil, uma exposição impressionante, onde a gente viu com a curadoria da Andréa Junta, né? Que reuniu artistas incríveis que você olhava e dizia assim, como que eu nunca tinha ouvido falar dessa artista, né? Assim como também foi o ano que eu falei a mesma coisa, daí uma cliente, como que eu nunca tinha ouvido falar dessa artista, né? Então acho que a Pina também proporciona para a gente essas surpresas, descobertas, né? Essas exposições que a gente não espera e que de repente você fala, nossa, né? Que coisa incrível, né? E o ano passado teve o nosso queridíssimo Ernesto Neto. Escolhi essa foto, como podia ter escolhido 1000 outras, e o espaço de integração que ele fez, que foi maravilhoso, né? Também o Curabrá, Curatê, que era uma proposta muito incrível. Eu fui num dia, Paulo, que estava apinhado de criança, sabe? Olha, foi uma experiência realmente emocionante estar lá. Sabe? Foi muito bonito mesmo. Toda a energia de todo mundo sentindo aquele trabalho, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das exposições, depois da gente passar esse sufoco que passamos todos, né? Depois da Pina ter ficado fechada por quase 7 meses, né? Vocês agora voltam, então, com várias exposições. Uma delas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho das exposições. Claro. Antes só, eu queria só fazer uma nota que, enfim, essa programação tão bonita, tão diversa, é fruto do trabalho dos nossos curadores e, sobretudo, do nosso diretor-geral, o Johan Vols, que tem feito um trabalho muito sério e muito responsável na Pinacoteca, proporcionando esse tipo de exposições, essas surpresas tão maravilhosas que a gente tem tido, que você mencionou aí. A gente tem a felicidade de ter um time de curadores na casa, que pesquisam o acervo, que trabalham o acervo, que trabalham esses diálogos com outros artistas e outras obras com o acervo. Então, e isso vai ficar muito evidente na hora que a gente comentar sobre a nova reformulação do acervo, que eu falo já. Mas então, depois desses 7 meses em que a Pinacoteca ficou muito ativa, graças a Deus, pelas redes sociais, pelas mídias digitais, quer dizer, a gente não parou nenhum dia. No dia 16 de março, nós já iniciamos uma ampla campanha do Pina de Casa, já com programação, já com qualidade, com imagem, tudo muito bem montado. Eu me orgulho muito desse projeto
que a gente tocou junto com a minha diretoria de comunicação, com a minha equipe de comunicação. A gente conseguiu uma agilidade muito surpreendente e com muita qualidade. O museu se uniu para realmente gerar esse conteúdo e colocá-lo à disposição. Então foi uma série de lives, de comentários de obras, uma exposição online, material todo digital para estudantes, para professores, enfim. Então a gente teve realmente uns 7 meses muito intensos, porém o contato humano ele foi eliminado, foi suspenso, né, durante esse período. E a gente sentia muita falta porque, enfim, a programação de 2020 estava incrível, a exposição dos Gêmeos estava montada, estava montada. Faltava uma semana para a gente abrir, quando a gente precisou, então, suspender a visitação temporariamente ali no prédio. Então, isso doía muito para a gente, porque eu fui 3 vezes ao longo desses 7 meses no museu, e ver aquilo tudo montado e não poder ver a reação do público, para quem a gente faz tudo isso, né, era muito frustrante. Mas, graças a Deus, chegamos em outubro, e 15 de outubro conseguimos, então, reabrir o museu com todos os protocolos de segurança, enfim, com todas as orientações e limitações que esse momento também traz, né? Enfim, a gente não despreza esse momento também muito triste que passamos, né? Que a humanidade toda passou, enfim, não é um momento de celebração, porque ainda é um momento de muito pesar para muitas famílias, mas é um momento também que a gente conseguiu um pouco respirar, tirar a cabeça um pouco para fora desse buraco e conseguir ver arte de qualidade, que talvez não, tenho certeza, acalma um pouco o nosso coração e as nossas angústias. Da né? Trípoli, que eu tive Exato, no começo, é uma coisa que, sabe, você espanta um pouco o negativo, reconforta, né? Reconforta. Você vê a arte, ela reconforta a gente. E nesse sentido, a Pina foi muito feliz assim, de recomeçar, reabrir para o público com a exposição dos Gêmeos, né? Então, os Gêmeos traz um pouco dessa vibração que a gente estava esperando. Mas a gente também, no Prédio da Luz, eu vou seguir aí os seus slides, no Prédio da Pina Estação, desculpa, eu falei Prédio da Luz, mas no Prédio da Pina Estação, a gente abriu o John Jonas, que é uma artista também americana, norte-americana, tem 80 e poucos anos, ou quase 90 anos, que é uma grande pioneira da arte performance, da videoarte, né? E que pouco conhecida também no Brasil, pensando nessas surpresas que você fala, né? Também, quero ir lá ver. Então, assim, é uma artista muito importante, já foi Bienal de Veneza, enfim, tem um currículo maravilhoso, mundo afora, mas é a primeira grande retrospectiva não, mas grande panorâmica do trabalho dela aqui no Brasil. Então, apresentamos John Jonas na Pina Estação, já está aberto, muito, muito lindo, recomendo que visitem. É super bonito. Aí tem umas imagens, né? São vídeos, né? Também. Na Pina Estação ainda, só queria fazer mais uma, não sei se você vai falar do Dinilson, tá aí? Vou pular para o Dinilson. Pula só porque daí a gente encerra o prédio da Pina Estação para não confundir as pessoas, mas nesse prédio da Pina Estação também a gente reabriu o Dinilson Júnior Explícito, que é uma exposição também maravilhosa, feita com trabalhos do Dinilson, na sua maioria doados pela família, generosamente doados pela família para a Pinacoteca, há 2 anos atrás, e que a gente então abriu essa exposição com essas obras e mais algumas de alguns colecionadores que também emprestaram obras para compor uma grande exposição sobre o Dinilson Júnior. E essa exposição abriu justamente uma semana antes do encerramento das atividades, do começo da pandemia. Então, poucas pessoas viram, né? Teve uma semana de visitação, então a gente reabre ela agora, e ela também está super bonita. Então, no prédio da Pina Estação, esse prédio que eu falo que é do lado da Sala São Paulo, a gente tem o Dinilson Júnior e John Jonas. E aí, no Prédio da Luz,
o que você tem aí primeiro? Ah, Véxua. Muito bem. Então, no Prédio da Luz, nós temos uma exposição que já está aberta, né, que é o Gêmeos, que a gente vai falar mais para frente, mais duas exposições... Vou acabar com os Gêmeos. Né? Não, ótimo. E mais duas exposições que vão abrir domingo agora para o público. Né? Domingo, dia 1º, abre duas exposições que também para a gente são muito caras e muito importantes. A primeira é Véxua, nós sabemos. Véxua, no idioma dos Terena, quer dizer nós sabemos. Por isso que Véxua, nós sabemos. É a primeira exposição de arte contemporânea indígena que a Pinacoteca faz, e acho que uma das primeiras exposições de arte contemporânea indígena num grande museu aqui no país. Então, de novo, a Pinacoteca sendo pioneira nesse sentido, assim como foi com a exposição de mulheres há 5 anos atrás, né, as mulheres pioneiras, agora com a exposição de arte contemporânea indígena, Véxua, que abre no dia... É maravilhoso esse trabalho. É uma série de fotos desse artista, é super bonito. E então abrimos isso a partir do dia 1º. Então, Véxua, lá no prédio da Pina Luz, no mesmo prédio onde estão os Gêmeos, também nós vamos ter, a partir do dia 1º de novembro, a exposição Véxua de arte contemporânea indígena. E agora eu vou mostrar... O que mais você tem? Aqui dos Gêmeos. Você vai falar da reformulação do acervo ou já é o Gêmeos, só o Gêmeos? Não, conta você. Então vou te contar, porque essa também antes dos Gêmeos, no dia 1º também a gente abre para o público uma grande reformulação do acervo, da coleção do museu, da maneira como o acervo estava sendo exposto, né? A montagem que você comentou ali, unindo vários comodatos, obras importantes de diversos comodatos da Pina, mais a coleção da Pina, é uma montagem de 2012. Então, ela já estava, a gente já entendia que essa montagem já não dizia tudo que o museu gostaria de dizer e a maneira como ele... fazer um rodízio das obras. Exato, além das questões, né, de preservação dessas obras, para algumas terem que descansar um pouquinho. Para a gente ver novas. Né, e ver outras, exato. Então a gente achava que essa montagem já precisava ser refeita. Então, durante os últimos 2 anos, a curadoria promoveu debates com outros curadores, com outros diretores de museu, para então começar a entender e formular o que seria essa nova reformulação do acervo, essa nova disposição das obras do acervo. A Pina hoje tem mais ou menos 10.000 obras. Caramba, é muita A gente mostrava 500 obras na primeira, né, nessa versão que a gente se lembra, né, de 2012, que é a que estava antes da pandemia. E agora a gente passa a mostrar 1.500 obras. Então, tem um salto significativo de quantidade de obras e, junto com isso, também uma quantidade muito importante de mais artistas mulheres, mais artistas negros, mais artistas indígenas. Então, essa representatividade também está... Plural também se abriu, né? Também, então ela também está ali nessa exposição que abre a partir do domingo, dia 1º. Eu vi que a Tarcilinha escreveu exato como o MoMA fez. É isso mesmo, Tarcilinha. É mais ou menos como essa ideia que o MoMA fez de reconfigurar toda a sua coleção. Nós também fizemos isso, já vimos fazendo há 2 anos e agora ele se concretiza e vai ser aberto para o público. Outra coisa importante que a curadoria trouxe para essa montagem, para essa nova montagem, é que aquela de vários curadores. O nosso time de curadoria, Valéria, né? Valéria, o Zé Augusto, a Fernanda Pita. Então, esse grupo, com a liderança do Johan, então que construiu essa nova montagem, e aí aquela apresentação em ordem cronológica que tínhamos na versão passada, ela foi descartada nessa nova versão. Então, o que a gente tem agora são diálogos muito mais surpreendentes e ativos, né? E que instigam o olhar para que a gente possa, então, entender essas obras de uma outra forma, né? Num outro contexto. Então,
tem coisas muito interessantes. Então, a Tarsila está do lado de uma obra contemporânea, elas não estão mais todas juntas, elas estão espalhadas em diversos núcleos. Então, o Caipira Picando Fumo está junto com uma obra do Jonatas Andrade. Então, eu adoro fazer isso. Eu já no Itaú eu fiz isso várias vezes, essa mistura. Isso é muito legal, né? Primeiro que eu acho que deve ser muito legal para o curador, né? Propor delícia. isso, criar isso. Uma delícia. Mas a gente, como público, também se diverte, né? Porque são surpresas. Ontem a gente fez uma visita preview, assim, dentro de só 6 pessoas, né? Para não ter muita gente, mas dos doadores do programa de amigos e do programa de patronos da Pina. Então a gente quis dar esse presente para eles e levamos eles para visitarem em primeira mão essa exposição. E a reação do público desses 6, foi tão surpreendente, assim, porque eles realmente se encantaram com os diálogos, mas também com a quantidade de obras que por exemplo, eu também me surpreendo. Cada vez que eu subo, eu falo, nossa, mas é da coleção da Pina essa obra? Porque são obras tão incríveis que estavam guardadas e que agora vão poder ser vistas pelo público, né? Então, a nova exposição da coleção do acervo abre também dia 1º, junto com o Véshua, lá no prédio da Pina Luz. E nós vamos olhar aqui o Gêmeos, porque o nosso tempo está nos finalmente. Tá, e aí, então, enfim, vamos para os Gêmeos. Os Gêmeos... eu vou mostrar apenas a exposição, porque quem quiser vai aí ver. Né? Tem que ver. Você está com um problema, né? Eu estou com um problema difícil de resolver, mas muito prazeroso de ter, que é uma busca por ingresso, né? Por ver arte, né? Quem diria que a gente passaria por esse problema nessa saída da pandemia, né? O museu está com os ingressos todos lotados. A gente tem trabalhado com 40% da capacidade. Isso dá mais ou menos 120 pessoas por hora visitando o museu. É muito pouco. O museu recebia 8.000 pessoas por dia, né? Poderia receber 8.000 pessoas por dia na época do Homework, e que talvez seria agora nos Gêmeos. Hoje a gente recebe 1.000 no máximo, né? Então é uma queda bastante grande, mas é uma queda que também garante a segurança dos funcionários, garante a segurança do público, para que eles possam visitar o museu e a exposição dos Gêmeos, a coleção, todas as exposições, de forma muito mais tranquila e segura. É muito bonito ver essa disputa por ingressos, né? A gente está tentando melhorar isso o máximo que a gente pode com a plataforma, porque hoje também todos os ingressos só são vendidos ou reservados online. A gente não tem mais bilheteria física no museu, até para ver Véshua, até para quem quer ver. Eu não consigo gravar. Desculpa. Tá. Não tem problema. Gente, olha, vamos lá. Tá tudo na internet e eles vão melhorar o sistema. Todo mundo vai poder ver os Gêmeos. Paulo, muito obrigada. Desculpa eu ter que acabar, mas infelizmente, se eu não parar agora, a gente perde a live. Foi ótimo, Dê. Obrigada pela presença.